Então, vamos fechar os nossos olhos e trazer à nossa frente a figura serena, doce, bondosa de Jesus, o nosso Mestre Maior, que sempre nos acompanha, sempre ao nosso lado, nos orientando, para que a nossa caminhada seja sempre a mais proveitosa possível. Nós sabemos que cada um de nós tem um potencial tão grande, uma capacidade tão linda de crescer, de evoluir, de fazer o melhor, de ter uma caminhada tão bonita, para que possamos levar para o outro lado os verdadeiros tesouros, o tesouro da alma. E é por isso que agradecemos a Ele. E nessa noite falaremos sobre o tesouro escondido. Esse tesouro que precisa ser resgatado por cada um de nós. E isso nos pede trabalho, dedicação, esforço, empenho. E é isso que precisamos fazer. Obrigado então, Jesus, por tantos ensinamentos. Obrigado, Jesus, por tanto amor. Obrigado, Jesus, por ser esse companheiro tão precioso na nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, uma alegria, tanta gente nova. Estou vendo aqui Paulo Serrato, boa noite, Paulo. E falando em amigos novos, hoje nós temos acho que um número grande de amigos novos, porque a nossa live começa a ser transmitida também pela Web Rádio Sementes de Amor, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pela Rede Doutrina do Rio de Janeiro, abraço a todos vocês aí, no canal Sintonia Maior Play, de Ituiutaba, Minas Gerais, canal Coromandel Espírita, de Minas, mas não sei qual é a cidade, canal Coromandel Espírita, de Minas Gerais, pela TV Ediluz, de Recife, Pernambuco, pessoal bonito lá de Recife também, e por aquela rádio que já estamos fazendo um trabalho já, acho que há mais de um ano até, a Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Então felizes porque o número de amigos vai sempre aumentando. E esse é o objetivo, né? Então, vamos começar o trabalho. Hoje nós vamos falar, como dissemos antes, parábola do tesouro escondido. E o objetivo é buscar entendimentos novos. Mudar nos pede trabalho, muito empenho, muita dedicação. E nós sabemos dentro da doutrina espírita que nós temos muitas leis colocadas por Deus em todo o universo, leis naturais ou divinas, e que Ele é obviamente o autor, e que todos nós estamos submetidos a essas leis. O sábio, o cientista, na Terra, por exemplo, ele estuda as leis da matéria, mas o homem de bem estuda e pratica as leis da alma também. E essas leis, colocadas por Deus em todo o universo, vigora, portanto, em todos os locais do universo, são leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso. Nós vamos nos fixar nessas duas aí. Lei da igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Então vamos nos fixar nessas duas leis, a lei do trabalho e a lei do progresso, para falarmos sobre a parábola do tesouro escondido. No Livro dos Espíritos, pergunta 675, foi perguntado à espiritualidade se por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E a resposta é linda, diz: não, o espírito trabalha, assim como o corpo, e diz que toda ocupação útil é um trabalho. Normalmente estamos acostumados a entender aquele trabalho braçal, aquele trabalho que remunera. Não, toda atividade útil é trabalho. E agora vamos para a lei do progresso. O homem se desenvolve sempre.
ele está sempre progredindo e se desenvolve de uma forma natural. O progresso é como uma semente interna no coração de cada um de nós que germina, e germina sempre, não fica parada. Nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Os mais adiantados auxiliam os menos adiantados. Daí a importância do convívio social, de estarmos juntos. Aquele que tem um pouquinho mais de bagagem auxilia aquele que falta alguma coisinha. E na verdade para nós, todos nós, faltam coisas, né? O homem caminha rumo a uma perfeição. É uma perfeição relativa, não absoluta, porque absoluta apenas Deus. E as reencarnações é que propiciam essa evolução. Se não tivéssemos as reencarnações, não chegaríamos onde chegamos, por exemplo, nesse momento, né? Então, em todas as situações do nosso dia a dia, em qualquer episódio, elas nos oferecem oportunidades de aprendizado. E olha, observemos bem, as revoluções sociais, as revoluções morais que aconteceram ao longo de todo o tempo, infiltram ideias novas, pouco a pouco. E essas ideias novas vão surgindo ao longo dos séculos, e aos poucos vão desmoronando construções antigas, que já não fazem mais sentido. Na alma é isso. Quanto que nós construímos ao longo dos milênios e que vieram sendo destruídas e colocados novos entendimentos. Só que o homem quase nunca percebe essas modificações, porque ela vem acontecendo ao longo do tempo de uma forma paulatina, né? E ele normalmente consegue perceber apenas aquilo que provoca uma desordem, uma confusão que possa abalar seus interesses materiais. Aí sim, né? Muitos estão percebendo hoje, por exemplo, essa pandemia, só naquilo que interfere no seu bolso, né? Na sua atividade, no seu negócio. Mas aquele que transcende, que busca ir além, ele começa a perceber a presença de Deus em todos os episódios, que do mal faz surgir sempre o bem. Por quê? Porque tudo acaba renovando a vida. É como uma inundação que acontece de tempos em tempos numa área onde a terra era pobre, né? Não tinha condição de produzir rigorosamente nada. E aí as inundações que vão acontecendo ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, começam a levar a esse terreno nutrientes, né? Coisas que vão fazer com que aquela terra comece aos poucos a se transformar numa terra fértil, propícia à produção. Então, o progresso total vai acontecer. E para nós acontecerá também, né? Não só para os povos, mas para os indivíduos. Porque o progresso dos povos surge em decorrência do progresso dos indivíduos. Nós é que fazemos os povos progredirem. Só que isso é lento, é aos poucos. Enquanto o homem não desenvolve o senso moral, ele pode até utilizar, sim, a inteligência para a prática do mal. Nós vemos isso, né? Vemos cientistas, por exemplo, que desenvolveram as bombas, gases para matar, né? Só que, quando vem a moral, aí ele começa a botar o pé no freio. Ele vai começar a fazer as coisas com um objetivo mais nobre. Só que a moral e a inteligência são como asas de um avião, que chegará um momento em que estarão equilibrados. Mas, por enquanto, ora um está acima, ora outro está acima. Mas o progresso vai acontecer, porque são duas forças inevitáveis que, com o tempo, chegarão a se equilibrar. Mas vão se equilibrar em razão de várias encarnações. Várias encarnações. E o homem é informado pela espiritualidade, nós percebemos isso com clareza. O homem não consegue paralisar o progresso. Não para. Ele até pode atrapalhar um pouquinho, mas ele não paralisa. Porque está em nós
essa sede de progredir, essa necessidade de evoluir e evoluir sempre. Então é preciso que aproveitemos todas as oportunidades que a vida nos oferece para modificarmos, para nos modificarmos para melhor. Então, falando de aproveitar as oportunidades para modificação para o melhor, vamos lembrar um fato que aconteceu há 2000 anos atrás. Jesus, ainda fisicamente conosco, estava na região da Galileia, da linda Galileia, e ele fixou residência por um pouquinho mais de 2 anos na cidade de Cafarnaum, na casa da sogra de Pedro, né? Ele morou ali. E ali na casa da sogra de Pedro começou a acontecer o primeiro evangelho no lar, as primeiras reuniões onde Jesus divulgava a boa nova. E ali, numa dessas reuniões, as pessoas ali presentes, os discípulos de Jesus presentes e pessoas também que ali acompanhavam de perto, e de repente, no meio daquela conversação, ali na casa da sogra de Pedro, vem a presença de uma mulher chamada Sara. Sara era casada com Benjamim. Benjamim era um criador de cabras. E, no meio de toda aquela discussão, Sara coloca para fora aquilo que ela sentia com relação ao evangelho que Jesus começava a pregar. Era tudo muito novo. Era uma revolução no coração daquelas pessoas. E aí Sara, no meio de todos aqueles ensinamentos, ela diz a Jesus: olha, mestre, a ideia do reino de Deus é realmente sublime. Você fala, eu me encanto com isso. Mas como mirar nessa ideia? Nós temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, sim, acima de tudo, o amor e o perdão. E eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, falou Sara. Mas sinto-me presa às velhas normas. Era judia, né? E o judeu ali há tantos e tantos séculos agarrado naquele entendimento. E continuou Sara: não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos as nossas vantagens pelos interesses dos outros. Eu sou apegada aos meus bens e sou ciumenta de tudo que aceito como sendo propriedade minha. Olha a angústia da mulher, né? Recebendo ensinamentos novos, mas presa a tantas coisas antigas. Ela confessava-se de uma forma tão simples diante do mestre, não obstante o sorriso desapontado dela, né? De quem encontra obstáculos quase que invencíveis. Nesse momento, Pedro, o dono da casa, diz a Sara: Sara, para modificar é indispensável a boa vontade. Se não tiver boa vontade, você não consegue se modificar. E aí a esposa de Pedro, que é sempre omitida, né? No Evangelho é omitida, esquecida, ela diz assim: com a fé em nosso Pai Celestial, todos nós vamos atravessar os tropeços mais duros. E em todos que estavam lá, todos eles aguardando a palavra de Jesus. Porque Jesus aproveitava de todos os episódios, de todos os momentos, para nos deixar ensinamentos novos. E aí Jesus se dirige a Sara, perguntando assim: Sara, qual é o serviço fundamental em tua casa? E ela, curiosa, né, não entendeu bem, diz: Senhor, é a criação de cabras. E Jesus pergunta novamente: como você procede para conservar o leite inalterado e puro para o benefício doméstico? Aquele leite que você tira da cabra, como que você faz para que ele permaneça puro, inalterado? E aí ela diz: Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar o recipiente, né? De uma forma cautelosa, em que esse leite vai ser depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite
se toca de franco azedume e já não servirá para mais nada. Jesus sorriu e explanou para Sara da seguinte forma: assim, Sara, é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante ser superior, se confunde com as sujidades ainda de nosso íntimo, como que se degenerando, se perdendo, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Misturamos o bom ensinamento com a sujidade, os vícios, aquilo que carregamos ainda dentro de nós. E Jesus continua: em verdade, Moisés, bem antes de Jesus, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido, que eram os judeus, não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para receber as mensagens. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, falava Jesus. Mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará, então, o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia, na sala de Pedro, recebia a lição sublime e singela de Jesus, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O ensinamento era tão lindo que eles estavam ali apenas bebendo daquela fonte. E aí o mestre, levantando-se, afagou os cabelos daquela senhora, Sara, e concluiu de uma forma tão linda que precisamos pensar. Ele falou da pureza do ensinamento, mas ele falou da necessidade de limparmos o receptáculo, tirarmos a sujidade, os vícios, o egoísmo. Mas ele está mandando o ensinamento puro, lindo. E ele termina assim: o orvalho, a gotinha de orvalho, num lírio alvo, é um diamante celeste. Já viram o orvalho quando pousa sobre o lírio branco? Ah, ele é um diamante, é lindo. Mas o orvalho que cai na poeira da estrada se transforma em gota lamacenta. O mesmo orvalho. Não te esqueça desta verdade simples e clara da natureza. Que ensinamento que o mestre deixou, né? O ensinamento dele é a gota de orvalho que, caindo num coração mais puro, ele se transforma num diamante, mas caindo num coração ainda não purificado ou não se esforçando para purificar, ele simplesmente se transforma em gota lamacenta e se perde. Então precisamos aproveitar todas as oportunidades para que o orvalho, o ensinamento de Jesus, a pureza da mensagem dele, chegue no nosso coração, guarde morada aqui dentro e comecemos a trabalhar para que ele fique cada vez mais puro e não se transforme em gota lamacenta. E aí vamos ver a parábola do tesouro escondido. Vamos ver como tudo é importante. A necessidade de procurarmos as oportunidades para a modificação. E aí a necessidade do esforço, da luta, do empenho, disso tudo. A parábola do tesouro escondido está no Evangelho de Mateus, quem quiser procurar depois, capítulo 13, versículo 36. Mateus, capítulo 13, versículo 36. E ele diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu.
e pelo gozo dele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Entenderam? O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu, deixou guardadinho lá. E pelo gozo, pela alegria dele, ele vende tudo que tem, compra aquele campo, para recuperar o tesouro. Vamos ver alguns costumes da época. Ajudam a esclarecer o porquê da parábola, da forma como Jesus nos deixa, né? Sempre tem essa ligação. Tesouro escondido. Por que ele usou a figura do tesouro escondido? Porque há 2000 anos atrás era uma prática muito comum, porque era uma questão de segurança. Um chefe de família, muitas vezes, enterrava parte, se não todo o tesouro, para que ninguém viesse e roubasse deles, da família dele, esse tesouro que ele possuía. Só que muitas vezes o chefe de família não contava para ninguém a localização desse tesouro e, vindo a falecer o chefe de família, o tesouro permanecia escondido, esquecido, perdido. Então o tesouro se perdia, não para sempre, mas aquela família muitas vezes não conseguia recuperar esse tesouro. Vamos analisar a parábola, mas vamos separar em 2 tópicos. Primeiro tópico, do ponto de vista material. Nessa parábola, o tesouro escondido foi encontrado por um homem, não sabemos quem foi, né? Que escondeu novamente. Então, não sabemos quem é que escondeu ali e o que esse homem fazia naquele local. E também por que ele cavava naquele local. Não era dele, né? Que depois é que ele veio a comprar o terreno. Mostra um certo caráter, um bom caráter, certo, nesse personagem da história, porque ao encontrar o tesouro, ele poderia simplesmente fugir com ele, né? Sem dar satisfação a ninguém. Pelo contrário, ele escondeu novamente o tesouro e pagou o valor devido, entre aspas, naquela terra, né? Comprou a terra e vendeu tudo que possuía para comprar aquela terra. Por que certo caráter? Às vezes aquela questão do achado não é roubado ainda vigora nos nossos dias. Aquele homem, ele enterrou o tesouro que encontrou, provavelmente aquele tesouro devia valer muito mais do que a terra, tornou a esconder, poderia ter levado embora, né? Se fosse um malandro. Ele enterra novamente, vende tudo que tem e compra aquela terra. Possivelmente aquela terra deveria valer até menos que o tesouro. E ele tinha aquela informação privilegiada. Mas tudo bem, ele não falhou na primeira, mas pode ter falhado na segunda. Mas a gente tem que se preocupar com a nossa conduta moral. Sempre que falo disso, eu lembro de um programa de televisão, há muitos e muitos anos atrás, onde havia um grupo de jurados, e esse grupo de jurados, ele ia verificar qual é o comportamento da pessoa que narraria uma determinada situação. 50 jurados, não lembro exatamente quanto. E aí foi narrado um episódio onde um homem entra num ônibus, paga a passagem e ao colocar a carteira no bolso de trás da sua calça, a carteira caiu imediatamente. Ou seja, ele ia colocar no bolso, mas ela caiu no chão. E aí perguntaria, você está ali próximo, você faria o quê? O que você faria? Chamaria o homem e diria, tua carteira caiu? Ou pegaria a carteira? 50 jurados, quase que a totalidade, dizia, pegaria para mim. Achado não é roubado. Malandragem, né? Como achado? Você viu cair do bolso daquele homem? E por que não avisou? Porque, olha, tua carteira está aí, pegue. Então, do ponto de vista material, nós vemos que precisamos ter cuidado com a nossa honestidade, né? Então, precisamos ter cuidado. Jesus nos ensinou a ser melhor. Mas do ponto de vista espiritual, vamos lá. Vamos repetir rapidamente a parábola, porque
a gente precisa ter ela bem encaixado aqui. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, pela alegria, vendeu tudo que tem e compra aquele campo. Nós sabemos que reino dos céus é a paz interior, é a serenidade, é estar bem, é ter a consciência tranquila. Isso é o reino dos céus. Como que se consegue? Lutando, né? Trabalho, dedicação, honestidade, renúncia, estudo, seguir os ensinamentos de Jesus. E por que nem todos conseguem esse reino dos céus? Desinteresse, envolvimento, seduzido, né, pelas coisas da terra. Eu lembro que na nossa casa espírita, quando começava o primeiro ano do estudo da doutrina, primeiro ano começava lá o exemplo, 100 alunos. E no término desse ano, tinha lá 60, 70. Por que essa diminuição? Porque muitos que estavam ali descobriam ao longo do ano que 1 quilo tinha 1000 gramas, que 1 metro tinha 100 centímetros, e que, isso é só um exemplo, e que na atividade dele, por exemplo, ele vendia tecido, e quando media o tecido, o freguês pedia 1 metro, na hora de cortar a tesoura, sem querer, cortava 95. E agora? Agora ele começa a receber um entendimento novo, a consciência começa a chamar a atenção, e aí ele vai optar. Continuo vendendo 95 centímetros por 1 metro, ou abandono o curso? A pessoa às vezes não estava preparada para se modificar. Ainda estava seduzida pelas coisas do mundo, né? Pela viciação, e aí acaba optando. Aquele animal que lhe dá mais alimento é o que vai sobreviver, o outro morre. Então, podem permanecer assim, essas pessoas, afastadas da busca do reino dos céus, até por muitas encarnações, é normal, mas algum dia desperta, né? E como despertar para essa conquista? Achar o caminho para a paz interior, para a serenidade. Às vezes é uma dor, né? Uma conversa com alguém, um exemplo. Diz que Deus conversa conosco até através de um outdoor, né? Um bom livro, bons amigos, mas nem sempre a pessoa desperta efetivamente, porque vai postergando. Deixa para amanhã, né? Lembro da parábola do semeador? O chão empedrado, o chão espinheiro, até produzia alguma coisa, mas não chegava a vingar. Por quê? Porque as pedras atrapalham, porque os espinhos sufocam. Mas chega um momento em que o nosso coração vai estar terra fértil. E como terra fértil, a mensagem germina. Vai vingar, vai em frente. Mas enquanto não vingar, é como que enterrado no nosso coração e não germina. Mas dissemos que sempre surge a oportunidade do germinar. São novas dores, desencantos, sofrimentos, tristeza, desesperança. E aí a gente recorda que tem um tesouro que havia enterrado. E ele se torna a grande esperança para nós. Então, quando lembramos desse tesouro que ficou aqui guardado, nós vamos vender tudo que tem. Vender tudo que tem significa desfazer-se das coisas. Deixar essas coisas que não nos interessam mais, deixar de lado. E começamos a desfazer do orgulho, do apego, do descaminho, da arrogância, da prepotência, do egoísmo, da ira, da inveja, da preguiça. Isso é vender, desfazer-se daquilo que tem que não mais convém. E aí nos habilitamos a comprar esse campo e resgatar esse tesouro. É isso que Jesus quis nos dizer através da parábola do tesouro escondido. Voltamos para aquele campo. Recordamos, por exemplo, a parábola dos 10 leprosos, aquele que volta nos seus passos. Um deles voltou sobre os seus passos, analisando o que fez de errado, o que poderia ter melhorado. E aí ele vai planejando
o que fará de agora em diante. Só que isso dá trabalho. Não acontece por encanto. Não existe a varinha mágica que nos faz descobrir o melhor para nós. É o nosso trabalho que nos permite buscar a felicidade que não encontramos. Por quê? Porque o nosso tesouro, às vezes, não é o bom tesouro. Quando descobrimos a possibilidade de buscar o tesouro verdadeiro, aí a felicidade chega. E olha essa parábola, tem uma informação maravilhosa. Em que contexto a parábola do tesouro escondido aconteceu? Por quê? Por causa de um discípulo de Jesus. Esse discípulo se chamava Bartolomeu. O nome original dele era Natanael, mas muda o nome porque ele encontra Jesus, e era uma prática até comum naquela época. Quando a pessoa descobria uma vida nova, ele mudava até o nome para dizer: aquele antigo morreu, agora tem um novo. E aí surge Bartolomeu. Bartolomeu era um homem extremamente triste. E Jesus, num dia, aproveitou para conversar com Bartolomeu. Bartolomeu, por que essa tristeza? Jesus, eu sei que o teu evangelho nos dá a informação para termos uma vida melhor. Mas eu vejo no dia a dia crime, tantas coisas, as pessoas cometendo maldade, né? E Jesus diz: olha, Bartolomeu, é preciso acender no teu coração o bom ânimo. Nós sabemos que para chegar até o Pai, nós temos que caminhar por uma estrada. E essa estrada normalmente é pedregosa, mas ela nos leva até o Pai. O trabalho é a marcha de cada dia. Temos que trabalhar, sim. Muitas vezes os homens perturbam essa caminhada e tornam até as caminhadas mais íngremes, mais ásperas, mais dolorosas. Mas temos que seguir sempre em frente. Bartolomeu queria justificar a sua tristeza. E aí ele diz: Jesus, o teu evangelho exige de nós uma fortaleza permanente. E Jesus retruca: evangelho não exige. Não. O evangelho transforma. Ele não exige nada. Se você buscar seguir o evangelho, aquilo que eu te deixar, você vai se transformar. E Bartolomeu começava a pensar nas coisas que atrapalhavam a sua caminhada, que o deixavam triste segundo o seu entendimento, né? Talvez estivesse ali querendo se justificar. Bartolomeu era um pescador no mar da Galileia. Ele morava numa cidadezinha chamada Dalmanuta. E ele começa a dizer para Jesus: Jesus, eu vou ao trabalho, pego meu barco, pesco, mas quando eu chego na praia, vêm os atravessadores, aqueles que compram o produto do teu trabalho, do teu suor, dando minguadas moedas. E aí Jesus diz: mas você está preocupado com ouro? O ouro até agride a consciência. Busque a riqueza, aquilo que vai te trazer coisas boas. O coração, ali está a verdadeira riqueza. E aí ele se recorda. Bartolomeu, querendo justificar, ele fala: mas Jesus, e quando a gente perde alguém que parte? Ele se recordou que a sua mãe havia desencarnado uns dias antes. E aí Jesus diz: mas Bartolomeu, o Pai é Pai de todos. Se até aqueles que levam uma vida tão desregrada, o Pai não abandona, imagine a sua mãe. Ela está com o Pai, fique tranquilo. E Bartolomeu ia assimilando aqueles ensinamentos do mestre, mas a noite agora se fazia alta. Já escureceu. E ele estava em Cafarnaum, morava em Dalmanuta, às margens do mar da Galileia. Ele se despede de Jesus e promete que voltaria no fim de semana seguinte. Ao descer, ali é uma encosta suave que termina nas margens do mar. E Bartolomeu descia ali procurando os motivos da tristeza. Quais eram os motivos? Mas Bartolomeu via uma lua maravilhosa, via as estrelas cintilando,
via ou sentia a brisa do mar que vinha. De repente ele ensaiava assoviar a canção que a sua mãe cantava. Bartolomeu procurava os motivos da sua dor e não encontrava mais. Lembrou-se dos seus irmãos. Seus irmãos eram violentos com ele. Seu pai também. Esse rapaz aí fica seguindo esse tal de Jesus lá em Cafarnaum. E Bartolomeu já pressentia que ao chegar na sua casa em Dalmanuta, seria escorraçado pelo pai, pelos irmãos. Mas tudo bem, eles não conhecem Jesus, eu conheço. Então Bartolomeu cantava a música da sua mãe, assoviava. Chegou em casa, foi exatamente isso. Seus irmãos o receberam mal, seu pai a mesma coisa. Mas tudo bem, não tem problema. Bartolomeu dormiu. Na manhã do dia seguinte, ele vai para o lago para pescar. Pesca e ao voltar, estão lá os atravessadores. E Bartolomeu conversa com eles de uma forma tão amorosa, tão amigável, que eles estranharam. O que houve com esse rapaz? Bartolomeu sorria, abraçava. E aí aproxima-se o fim de semana. Bartolomeu sobe no sábado para Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, Jesus estava reunido no meio de tantas pessoas, ensinando a todas elas. E de repente, ao ver Bartolomeu sentado numa pedra, assim um pouquinho distante, Jesus, dirigindo o seu olhar para ele, para o discípulo triste, diz assim: vou lhes narrar uma parábola nova. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo, que foi achado e escondido por um homem, que, movido de alegria, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. E aí nós vamos ver o que Bartolomeu deve ter pensado. Estou vendendo aquilo que não me interessava mais. O rancor com os meus irmãos, o rancor com os atravessadores, o desprezo daqui, a tristeza pela morte da minha mãe. Joguei tudo fora. Estou comprando um campo novo para resgatar aquele tesouro. E ele, Bartolomeu, trazia uma alma leve, uma alma satisfeita, depois de ter deixado tudo isso que não servia. E de repente, Jesus, um pouco distante, narrou essa parábola olhando para Bartolomeu, enviando a Bartolomeu um olhar de amor e reconhecimento. Bartolomeu sentiu a mensagem do mestre e de repente uma lágrima corre dos olhos do discípulo que era triste, porque era a primeira vez que Bartolomeu chorava de alegria. Olha, a mudança que aconteceu com esse homem em uma semana. Parábola do tesouro escondido. Esse tesouro que estava lá dentro, só que ele não sabia como pegar. E agora ele percebeu: eu não consigo ter o tesouro do bem se carregar comigo os resquícios do mal, os vícios. E aí ele foi se desfazendo. Mas isso pede trabalho, luta, dedicação. E é isso que ele fez. E Jesus, que deixou essa parábola para que nós entendêssemos e colocássemos dentro de nós esse ensinamento, deixou outras também. Vamos narrar mais uma aqui, que é a parábola das boas pérolas. Não é muito conhecida, mas o sentido é o mesmo da parábola do tesouro escondido. Está em Mateus também, capítulo 13. E ele diz assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. Não existe pérola de maior valor que o ensinamento do mestre. Ensinamento que aplicamos, não só na nossa vida espiritual, mas na vida material também. Quando descobrimos essa pérola e percebemos que não existe uma pérola mais preciosa, não existe um diamante mais precioso que esse ensinamento que ele nos deixa, para que possamos descobrir em nós
o reino dos céus e construir esse reino dos céus a cada novo dia, vendemos tudo. Vamos esquecendo aquilo que não nos interessa e colocamos em nós essa verdade tão linda. Parábola do tesouro escondido. Vamos refletir, vamos buscar as parábolas que Jesus deixou, tantas, tão lindas, que narramos ao longo de todas essas semanas. Cada parábola está nos dando um ensinamento tão lindo. Estamos encerrando e agradecemos novamente. Novos amigos, Web Rádio Sementes de Amor, lá de Campo Grande, um abraço a todos vocês. Rede Doutrina, nossos queridos amigos, irmãos do Rio de Janeiro. Canal Sintonia Maior Play, de Ituiutaba, Minas Gerais. Canal Coromandel Espírita, que eu não sei ainda de onde que é. Eu sei que é de Minas, mas não sei que cidade. Nosso querido pessoal lá do Recife, estivemos há uns tempinhos atrás lá, da TV Ediluz. E a nossa rádio Portal da Luz, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Então, vamos terminar com uma prece, né? Terminamos sempre com prece, porque se começamos com Jesus, terminamos lembrando Jesus e saímos daqui carregando Jesus, tá bom? Então fechemos os nossos olhos e vamos trazer à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso mestre maior. Ele que nos deixa no coração tesouros maravilhosos e nos orienta, hein? Buscai os tesouros do céu, porque o tesouro do céu, a traça não consome, a ferrugem não vai deteriorá-lo, o ladrão não tem como roubar, porque é um tesouro que está aí dentro do teu coração, do meu coração, dos nossos corações. E ele disse, busque o tesouro do céu, porque esse, ele permanece. Mas às vezes, e boa parte da humanidade, se perde, buscando de uma forma incansável e a qualquer custo o tesouro da terra. Mas haverá o dia em que a dor surgirá, a necessidade virá, a tristeza pela partida de um ente amado tocará o coração e essa pessoa perceberá que é preciso buscar o tesouro da alma. E Jesus está aí sempre ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, alegria da participação de todos vocês e, se puderem, né, divulgar essa nossa live para que a gente possa ter a oportunidade de falar, né, para mais gente, e isso é bom demais. Gratidão, Áurea, a todos vocês, Michel, que apareceu aí, né, Michel? Renata, obrigado, senhor Adilson, é sempre muito inspirador terminar a semana com suas palavras. Muito obrigado a todos vocês, tá? Uma alegria. E Jesus no coração e álcool gel nas mãos.